Agora vamos continuar o código que iniciamos na aula passada. Mas antes de continuar, eu preciso te mostrar uma possibilidade muito interessante com a caixa de mensagem, que será a possibilidade do usuário tomar alguma decisão dependendo da escolha. E olha só, a gente parou nesse if aqui na aula passada, onde a gente vai comparar se essa quantidade solicitada pelo usuário é maior do que a quantidade de estoque. Se for, a gente vai ter que perguntar ao funcionário se ele vai conseguir vender. Porque, querendo ou não, não podemos deixar de vender, mas perguntaremos e avisaremos a ele que a quantidade é maior do que a quantidade presente no estoque. Então, com essa caixa de mensagem, a gente consegue colocar o usuário para escolher, e para fazer isso é muito fácil. Ao invés de colocarmos o VB Critical ou VB Information, que normalmente utilizamos, vamos colocar o VB Yes ou No. Olha só, eu vou colocar aqui dentro a mensagem. Pronto. Depois desse texto, a gente vai passar aqui VB Yes No, tá? E aqui colocaremos o título da mesma forma. Pronto. Agora o que vamos fazer? Vamos vir aqui no Excel. Em cadastro de produtos, vamos colocar açúcar, sendo que em quantidade acima de 100, tá? Então vamos voltar, o código é 2. Executar e colocar aqui açúcar e a quantidade 105. Adicionar produtos. Deu um problema nessa função, deixa eu só substituir por soma zero, que isso daqui é a mesma coisa. Tá dizendo que está faltando o endif aqui. Endif. E pronto. Código de barras não encontrado no sistema. Deixa eu testar se isso aqui está encontrando. Pronto. Estamos com problema no código de barras. Vamos analisar o que está acontecendo. O problema no nosso código aqui está em relação a essas células. Se analisarmos, o código de barras está na D e não na C. Então, vamos voltar. E aqui vamos colocar D, tá? D. Agora, vamos executar novamente. Colocar o código 2. E a quantidade tem que ser maior do que 100, tá? O código 2 tem que ser maior do que 100 para analisarmos se está funcionando a nossa message box ou não. Então, vamos colocar 105. Ao adicionar, o valor dessa quantidade é maior do que o estoque. Deseja continuar mesmo assim, o estoque ficar negativo. E aqui podemos tomar a decisão de sim ou de não. Tá? Agora vamos analisar como isso vai interferir no nosso código. Para pegarmos esse valor, a gente vai precisar criar uma nova variável. Vamos voltar aqui para o VBA. E essa nova variável vai ser resultado, vamos chamar ela. E esse tipo tem que ser um tipo específico, tá? Que é VB Message Box Result. Tá? Ou seja, o resultado da caixa de mensagem. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar esse resultado e vai colocar bem aqui. Resultado. Tá? Vai ser igual à caixa de mensagem. Sendo que agora a gente não sabe o valor que vai ser retornado quando o usuário pressionar sim ou não. E para te mostrar esses valores, eu vou entrar no site da Microsoft para entendermos como funciona, tá? Vou deixar esse link nessa aula. Ao abrir, a gente tem aqui toda a sintaxe da caixa de mensagem. E o legal é aqui, ó. Logo abaixo, existe o valor de retorno. Caso for retornado sim, o valor é 6. E caso for retornado não, o valor é 7. Então, vamos testar para ver se isso está acontecendo. Vamos voltar. E aqui no VBA, vamos colocar, logo depois, uma outra caixa de mensagem. Sendo que essa caixa de mensagem, vamos retornar resultado. Agora vamos compilar. 205. Ao colocarmos sim, a gente tem o 6. E ao colocarmos não, nós temos o 7, tá? Pronto. Agora que sabemos disso, vamos continuar o nosso código. Caso o usuário escolha sim, vamos colocar o nosso código dentro dele. Então, vamos voltar e colocar logo aqui abaixo. Pronto. Um outro if. E esse if vai ser se resultado for igual a 6, então, aqui a gente vai colocar todo o nosso código, de caso o nosso resultado seja o valor que esperávamos. Esse if tem que estar dentro desse, tá? Pois só vai acontecer a gente pegar o resultado quando entra nessa condição. Então, vamos colocar aqui dentro. Dessa forma. Antes de criar o código, vamos criar uma outra planilha chamada de venda atual, onde nela estará as vendas realizadas. Então, vamos voltar e vamos criar uma nova planilha chamando ela de venda atual, tá? E para essa planilha, vamos copiar todo esse nosso cabeçalho. Pronto, se voltarmos lá para o nosso código, aqui a gente já tem a linha que a gente vai buscar lá na nossa planilha de cadastro dos clientes.
Sendo que eu devo calcular também a linha que eu devo colocar o meu produto lá na nossa planilha de venda atual. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada linha venda, como long, tá? E logo aqui embaixo, eu vou colocar linha venda, vai ser igual a planilha de venda atual, que é a planilha 8.range, vamos colocar a 1, e aqui eu vou utilizar do current region. Quando a gente encontrar o current region, a gente vai pedir as linhas e vamos contar essas linhas, tá? Sendo que quando a gente contar as linhas, a gente vai saber até que linha ele está agora. Ou seja, nesse caso, daria a linha 1. Qual vai ser a linha que eu devo salvar meu dado? Vai ser na linha 2. Ou seja, temos que somar uma unidade. Então, vamos voltar e somar uma unidade. Beleza? Pronto. E agora, com a linha vendas, a gente consegue iniciar e colher os dados da nossa planilha de cadastrar produtos. Mas como será que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, olha. Primeiramente, a gente vai para a nossa planilha de cadastro de produtos, que é a planilha 6. E nela, vamos pegar a linha do nosso dado. Como é que a gente sabe? A linha é essa variável da linha buscar. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar, ó, da coluna A, de linha buscar, que vai ser o número da linha, até a coluna G, que é o final, só para confirmar, até a coluna G, beleza? Aqui também vamos concatenar com uma linha busca. Pronto, disso tudo, o que é que eu quero fazer? Eu vou querer copiar, beleza? Por que eu vou querer copiar? Porque depois que eu copiar, está faltando um concatenar aqui, perfeito. Depois que eu copiar, eu vou querer colar lá na nossa planilha de venda atual, que é a nossa planilha 8. Mas onde é que eu vou colar? Eu só preciso selecionar a primeira célula, onde eu vou colar, e o resto, como eu estou selecionando 8 colunas, e eu também tenho 8 colunas na venda atual, vai funcionar perfeitamente. Então, eu só preciso selecionar a primeira célula, que vai ser a concatenado, dessa vez com a linha venda, beleza? Como a gente calculou aqui, a linha venda vai buscar o current region lá na nossa planilha de venda atual. E aqui eu vou paste special, tá? Para colar. Depois que colar, a gente vai alterar o valor da célula de quantidade, pois como copiamos lá de produtos, ele vai vir essa quantidade lá de produtos, sendo que a gente tem que atribuir agora essa variável de quantidade, tá? E olha só como a gente vai fazer, como é simples. Nós vamos vir na planilha 8 novamente, sendo que dessa vez a gente sabe que a coluna de quantidade é a coluna C. Então, a gente vai alterar essa coluna C. Vamos voltar e vamos colocar range, coluna C, concatenado com a linha de venda. E o que a gente vai passar para cá? Vamos colocar nessa célula o valor de quantidade. Muito simples, né? Por último, para você também entender e aplicar em diversas outras situações, vamos criar uma coluna de preço total, que não será nada mais do que a multiplicação de quantidade pelo preço unitário, beleza? E olha só como a gente vai fazer. Vamos colocar aqui na planilha 8, que é a planilha de venda atual, range, coluna H, concatenada, mais uma vez, com a linha venda. Aqui, eu vou simplesmente multiplicar o que eu tenho na quantidade pelo preço unitário, sendo que o preço unitário, ele é a nossa coluna E. Então, vai ser exatamente essa mesma coisa, sendo que dessa vez vai ser a nossa coluna E. E se você não quiser pegar essa quantidade, você também pode pegar exatamente esse código e colocar aqui, tá? Mas para ser mais simples, eu coloquei diretamente a quantidade. Com isso feito, para finalizar, vamos colocar os dados na nossa caixa de listagem. Como sabemos, para a gente fazer isso, a gente vai precisar utilizar a propriedade rowSource. Então, vamos buscar o nosso endereço. Vamos colocar listbox, e a listbox.rowSource vai ser igual à nossa planilha de vendas, e vamos escolher as seguintes células. Vai ser da célula A2, porque a primeira linha é a linha de cabeçalho, logo não precisaremos colocar, até a coluna H. Tudo bem? Aqui vamos concatenar com a linha venda. E essa linha venda é muito importante aqui, tá? Pois se a gente não colocar, ele não vai encontrar até onde deve ir. Depois disso, a gente vai ter que passar o endereço. Tudo bem? Então, address. Pronto, como a gente não passou a primeira linha, temos que colocar a cabeçalho. Então, listbox. Pronto, columns head
vai ser igual a true, ou seja, vamos colocar o nosso cabeçalho. Pronto, finalizamos essa parte introdutória. A gente ainda precisa colocar o nosso valor total, mas faremos isso na nossa próxima aula. E além disso, a gente também vai fazer a condição caso a quantidade não for maior do que a quantidade do produto cadastrado. Então, antes da gente ir para a próxima aula, vamos testar. Vamos pressionar F5 e vamos colocar uma quantidade maior, tá? 105. E vamos colocar a resposta sim. Ao fazer isso, ele vai dizer a resposta. E aqui, ele já trouxe para mim qual é o produto e a quantidade. Como você pode ver, aqui eu estou em venda total. E aqui está a quantidade do meu produto. Trouxe tudo corretamente. A última coisa que eu farei, só para finalizar essa aula, é colocar aqui preço total. Perfeito.